Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e estou gravando esse vídeo aqui para dar algumas explicações para vocês sobre como que a gente vai resolver esse mapa aqui de máquinas térmicas, né, pessoal? Então temos uma longa rotina de estudos aqui, vamos iniciar ela aqui, tá? Aqui pelo o contexto da questão, né, você é um engenheiro aí, tá? E o setor de manutenção aí do cliente, né, que é um grande aqui varejista, né, e ele armazena aqui alguns produtos resfriados ou congelados, tá? Então, você é um engenheiro responsável do setor de manutenção, tá? E o cliente ele estava questionando o desempenho de um sistema de refrigeração, que já vamos mostrar ele aqui embaixo, tá? E você foi até o local e solicitou algumas informações para o responsável da manutenção sobre o sistema, tá? E você obteve os seguintes dados aí, beleza? Primeiro, né, que o sistema ele opera com fluido refrigerante aqui, o R134A, é uma informação bastante importante e relevante para o nosso problema. O ambiente refrigerado ele é mantido a 0 graus e o ambiente externo ele é mantido a 26 graus, tá? A vazão do fluido refrigerante aqui no sistema ele está em 0,08 kg por segundo aqui, tá? Então, além dos dados informados, você realizou alguns testes e mediu a temperatura do fluido refrigerante em alguns pontos específicos do sistema, como a entrada do compressor e a saída do condensador, encontrando os valores ali de 0 e 26 graus aqui, respectivamente, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem uma imagem aí, tá certo, do nosso ciclo de refrigeração. Ele é um ciclo de refrigeração a vapor, né? E para efeito aqui de simplificação, você modelou o sistema como um ciclo ideal. E isso aqui é bastante importante porque a gente vai desprezar aqui todas as perdas aí que nós temos na tubulação, tá? E no processo, beleza? Então, vamos lá. Diante dessas informações é para a gente determinar os seguintes parâmetros aqui. É para a gente calcular a potência do compressor em quilowatts, tá? É para a gente determinar aqui ó, a capacidade apresentada pelo evaporador, tá? Em TR, né, em toneladas de refrigeração. E é para a gente calcular o COP aqui, né, o coeficiente de desempenho desse nosso sistema, tá? Então, pessoal, antes da gente iniciar aí efetivamente a resolução, vamos falar rapidamente aqui, pelo menos de forma resumida, para que vocês entendam em linhas gerais como é que funciona aqui o nosso ciclo, né, de refrigeração, tá? Começando aqui pelos componentes, nós temos aqui o nosso evaporador, tá? E a função do nosso evaporador, de fato, é evaporar aqui, né, o nosso fluido de trabalho, tá? Que é o R134A, beleza? Então, para isso, pessoal, observem que ele tem aqui uma situação na qual ele absorve calor aqui do meio, tá? E se ele absorve calor, pessoal, essa região aqui ela fica refrigerada, beleza? E aí, gente, ó, se a gente está considerando um ciclo ideal, nós vamos considerar que o evaporador ele tem capacidade de evaporar 100% aqui do nosso fluido de trabalho, tá? Então, a saída dele aqui, pessoal, ó, que está representada por esse ponto número 1, tá? Nós vamos dizer que ele tem aqui vapor saturado, e isso aqui teria um título igual a 1, tá? Isso num ciclo ideal. Quando a gente fala que o título é igual a 1, quer dizer que eu tenho 100% de vapor aqui, tá? E aí, conforme o enunciado do exercício nos falou, ó, tá? A entrada do compressor e a saída do condensador aqui tem os valores, ó, 0 graus. Então, nós temos 0 graus aqui na entrada do compressor. Então, nós vamos admitir que o ponto 1 aqui ele está em 0 graus, tá? Então, beleza, pessoal. Então, num ciclo ideal aqui, né, e até mesmo num ciclo real, né, o compressor ele não deve receber líquido, tá certo, gente? Então, quanto maior a eficiência do evaporador, melhor é a eficiência do nosso ciclo. Mas beleza, ele manda vapor aqui na entrada do compressor, tá? Para que o compressor ele consiga comprimir esse vapor, pessoal, eu preciso fornecer energia externa para ele aqui. Então, ele gasta energia para fazer esse processo de compressão e como o nosso fluido de trabalho ele passou pelo compressor, né, foi comprimido aqui, a gente eleva a pressão, tá? E se eleva a pressão, a gente vai ter um aumento de temperatura. Então, aqui a temperatura no ponto 2 é maior do que o que a gente tem aqui no ponto 1, tá certo? Então, por conta disso, aqui o nosso fluido de trabalho ele vai estar nessa condição que a gente chama de vapor superaquecido, tá? Bom, vapor superaquecido entra aqui no nosso condensador, tá? E aí a função do condensador é, de fato, condensar aqui o nosso fluido de trabalho. Ele entra na condição vapor e a gente vai admitir que ele sai aqui na condição de líquido saturado, tá? E pessoal, o título aqui, ó, beleza? Num ciclo ideal ele seria igual a 0, né? Ou seja, título 0 quer dizer que eu tenho 0 vapor e eu tenho totalmente aqui líquido, tá?
E beleza, aí depois ele vem aqui, ó, do ponto número 3, tá? Ele passa por essa válvula de expansão aqui, essa válvula ela tem um orifício bem fininho, né? Então, o efeito que ela vai fazer aqui vai ser diminuir a pressão do sistema, tá? E, consequentemente, na saída da válvula aqui, pessoal, como a pressão ela foi reduzida, aqui a gente vai ter uma mistura de líquido mais vapor saturado, tá? Então, o título dessa mistura aqui ele vai estar entre 0 e 1, ok? E aí, pessoal, essa mistura aqui, ela novamente entra no evaporador e o nosso ciclo aqui, ele é todo repetido, tá? Então, gente, em linhas gerais é assim que ele funciona. Uma outra coisa que é importante a gente entender é como que são os diagramas aqui de temperatura e energias aqui, né? Tanto entropia quanto entalpia aqui para o processo, porque isso vai ser realmente importante para a gente entender como é que nós vamos fazer a resolução, tá? Então eu trouxe aqui um diagrama TS, beleza? Um diagrama aqui de temperatura, tá? Por entropia do sistema. E nós vamos fazer uma análise rápida aqui de um diagrama pH, né? Seria a pressão aqui do meu sistema versus a entalpia aqui dele, tá? Então, pessoal, aqui para o ciclo de refrigeração que opera a vapor, uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, beleza? A entropia que eu tenho aqui no ponto número 1, ela é igual à entropia que eu tenho no ponto número 2, ó. Então, da condição de vapor da condição de vapor saturado para a condição de vapor superaquecido, tá? A gente mantém a nossa entropia aqui constante. Então, esse processo aqui é o que nós chamamos de processo isentrópico, né? Então, nós temos aqui o mesmo valor de entropia nos dois pontos. Isso é uma consideração bastante importante, tá? Outra coisa que tem que ficar bem clara para vocês é o seguinte, olha só o que acontece aqui do ponto 3 para o ponto 4, ó, tá? Então, o ponto 3 eu tenho líquido saturado, ele passa pelo dispositivo de expansão, reduz a pressão, tá certo? E aí vem aqui no ponto 4 com a mistura de vapor mais líquido. Pessoal, esse processo aqui ele é um processo isentálpico, a entalpia aqui ela é igual, tá vendo que é uma linha reta aqui, ó, tá? E outras coisas que são importantes para a gente também entender, ó. Por exemplo, de 2 para 3, ó, do processo 2 para 3, ou seja, aqui, ó, antes do condensador e até depois do condensador, a pressão do meu sistema ela se mantém constante. Vocês estão vendo? Ela não muda, tá? E a mesma coisa acontece aqui, ó, do processo 4 para o processo 1, ó, tá? Então, essas duas etapas aqui do meu processo, elas são a mesma pressão, né? Elas são isobáricas aqui, tá? E aí, gente, essas informações todas elas vão ser necessárias aqui para o nosso processo, tá? Então, conforme a gente vai iniciar aqui a resolução dele, eu vou sempre me basear nesses gráficos aqui, eu vou ficar voltando neles aí o tempo todo para a gente poder fazer as nossas análises, tá certo? Então, vamos iniciar aqui, tá? Procurando primeiramente resolver aqui essa primeira questão, ó. Qual que seria a potência atual do compressor, tá? E só para já mais ou menos adiantar para vocês, pessoal, essa potência do compressor aqui, ó, eu vou chamar ela de WC, tá certo? Ela vai ser dada, tá, pessoal, pela vazão mássica do fluido de trabalho que a gente tem, isso aqui que multiplica, ó, H1, tá certo, menos o H4, ó. Opa, 2 não, 4, desculpem aqui, ó, H4, tá? Então, o que é necessário a gente sempre procurar aqui, pessoal, são as entalpias, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma análise toda do nosso problema, porque se eu encontrar essas entalpias no ponto 1, 2, 3 e 4, tá? Eu consigo resolver todas as situações que a gente precisa aqui. Então, nós vamos em busca dos Hs aqui, ó, da entalpia que é envolvida em cada um dos pontos do nosso sistema. Mas, claro, para isso a gente vai precisar de conceitos aí da entropia, né? Conceitos de pressão e tudo mais, tá? Vamos iniciar aqui, então. Bom, uma coisa que a gente pode observar, então, é que nós só temos aqui basicamente duas temperaturas, né, pessoal? Ó, a da entrada do compressor e a da saída do condensador, que é 26 graus, tá? E nós sabemos que o fluido refrigerante é o R134A. Então, a gente vai precisar usar tabelas termodinâmicas para a gente poder encontrar o valor dessas entalpias que a gente tem aqui, beleza? Então, pessoal, foi deixado ali para vocês, tá? Lá no material da disciplina, inclusive foi lá que eu peguei essa tabela aqui, do R134A na condição saturado, tá certo? E aqui eu consigo tirar informações tanto de vapor saturado quanto de líquido saturado, ó. Então, vocês vão dar uma procurada lá na tabela, eu fiz um recorte dela aqui, certo? Para o gás R134A aqui, né? E vamos entender como é que a gente vai usar aqui. Pessoal, disse aqui então, ó, que temperatura no ponto 1 é igual a temperatura no ponto 4 e ela está a 0 graus. Como que a gente sabe que no ponto 1 e no ponto 4 é igual? É só a gente analisar aqui o nosso diagrama TS, ó. Tá vendo? É uma linha, beleza? Horizontal aqui, ó, tá? Então, no ponto 4 e no ponto 1 nós temos a mesma temperatura e é 0 graus, ok? Aí, pessoal, no ponto
3 ali, ó, que é a saída ali do nosso condensador, foi dado 26 graus. E uma coisa que eu quero que vocês percebam, pessoal, é que aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 2 eu tenho uma elevação de temperatura, tá? A pressão aumenta, beleza? E a temperatura, consequentemente, ela se eleva também, tá? Então a gente consegue ver isso aqui pelo diagrama PS, ó. Eu estou operando na região de baixa pressão, tá? Na parte baixa aqui do sistema, e lá em cima do meu sistema a gente está operando numa região de pressão maior, tá? Então, beleza, só coloquei essas informações, ó, de 1 para 2 nós temos isentrópico, né? A entropia é igual, valor de S, né? 1 é igual a S2, e de 3 para 4 ele é isentálpico, ó, beleza? H3 é igual a H4, tá? Então vamos lá, pessoal, ó, eu vou fazer uma análise aqui de todos os pontos, tá? Ponto 1, 2, 3 e 4 do meu sistema. E lembrando que o que eu estou procurando é o valor de H, pessoal. A hora que eu encontrar o valor de H, que é a entalpia, a gente já tem os dados que a gente precisa, tá? Então, no primeiro caso, pessoal, a gente consegue tirar os valores da entalpia no ponto 1 diretamente da tabela, tá? Então, quando vocês chegarem lá na tabela do R134A na condição saturado, beleza? Vamos lembrar que no ponto 1 nós temos vapor saturado ali, ó, tá? E a gente vai procurar então a temperatura de 0 graus aqui, ó, na nossa tabela, beleza? Percebam que ela já dá pra gente aqui em graus Celsius, estão vendo? Ó? Então, se eu tenho vapor saturado aqui, tá? Eu vou lá na minha coluna, ó, de vapor saturado, a coluna da entalpia, tá certo? Ó, vapor saturado, tá? E eu já tenho imediatamente esse valor aqui, ó, 398,36, e a unidade de medida de entalpia é kJ por quilograma, né? Então, eu simplesmente anotei esse valor aqui, tá? Bom, vocês vão ver que a gente vai precisar também do valor da entropia, tá? Desse nosso sistema, tá ok? Então, pessoal, avançando aqui, ó, a 0 graus, né? No ponto número 1 eu tenho vapor saturado, então eu já anotei